Quantos de vocês já se autodiagnosticaram com uma doença rara numa busca rápida no Google? Quantas de vocês pesquisaram exaustivamente durante a gravidez se eu posso comer abacaxi? Quantas de vocês já se tornaram expert em superstições da gravidez e se tornaram cada vez mais confusas durante todo esse processo de pesquisa? Será que a gente conhece sobre a gente? Será que a gente conhece realmente sobre a nossa saúde? E será que as tecnologias, como inteligência artificial, como machine learning, será que vão nos ajudar não só a sabermos mais sobre nós, mas também a nos ajudar a prevenir doenças? Será que vocês gostariam de saber como é que seria a saúde de vocês para daqui a 10 anos? Bem, eu sou doutorando no Departamento de Política Científica e Tecnológica na Unicamp. E lá a gente estuda o futuro da sociedade e a interação com as tecnologias. E a gente tem esse mantra dizendo que, na verdade, a gente não vai ser, daqui a algum tempo, uma nova geração. A gente vai se tornar uma nova civilização em que a gente vai se conhecer de tal forma que a gente vai conseguir prevenir nossas doenças antes mesmo, saber delas antes mesmo que elas aconteçam. E o curioso é que essa nova civilização, e a gente fala, parece que é algo tão utópico falar sobre isso, mas a gente não conhece muito sobre a nossa saúde. A gente só sente que tem saúde quando ela acontece. É mais ou menos como um filme de terror. Filme de terror, quando a gente escuta o ranger da porta, o monstro já está à espreita. E, na verdade, a gente sai hoje a gente tem um foco tão direcionado à doença, ao chamado sick care, reativo, episódico, e que a gente não se dá conta de o quanto que nós somos responsáveis pela nossa própria saúde. Eu queria contar a história para vocês dessa mulher aqui, que era uma mulher brilhante. Uma mulher que esteve sempre à frente do seu tempo, uma mulher preta, uma mulher de background pobre, e que foi uma das maiores líderes de uma das maiores empresas de tecnologias do mundo. Mas sabe o que acontece? Ou o que aconteceu? Vivia sob constante estresse, lutando contra a obesidade, tomando refrigerante no café da manhã. E vocês sabem que é curioso comentar que existe uma correlação ainda controversa do diabetes tipo 2, aquele que a gente adquire, com o mal de Alzheimer, que alguns chamam de diabetes tipo 3 ou de diabetes senil. E que está intrinsecamente relacionado aos nossos hábitos, ao nosso comportamento, quando comemos, quando exercitamos ou não exercitamos. E esta mulher, que é a minha mãe, e que não está mais aqui, e que foi uma brilhante mulher, uma inspiração para mim, eu não tive a oportunidade de me despedir dela. Porque ela morreu justamente na época da pandemia, e na época tinha uma barreira sanitária aqui em Petrópolis, e eu não pude me despedir dela. Mas aqui esse slide é um pouco para mostrar que, na verdade, lembro dela com muito amor, mas, ao mesmo tempo, é um símbolo de quanto nós negligenciamos a nossa própria saúde por sermos coadjuvantes e não protagonistas. Pesou um pouco o clima aqui, né, gente? Mas eu vou contar uma história boa. Essa mocinha aqui, com essa cara de sapeca, ela já foi uma outra história. Essa mocinha aqui, ela
teve o privilégio de fazer teste genético, teve o privilégio de ter uma alimentação direcionada aos seus pontos fortes do DNA. E ela não ficava doente, gente. Nunca tomou antibiótico na vida. Era engraçado que nos grupos de WhatsApp, que vocês também devem ter, dos amiguinhos da escola, dos pais da escola, que vocês sabem que as crianças estão sempre gripadas, especialmente numa cidade fria como Petrópolis. A Lorena nunca ficava doente, eu ficava até um pouco sem graça, porque ela nunca faltava aula por conta disso. E ela optou por uma dieta vegetariana e que para ela só faz bem, ela consegue ter uma vida saudável. Mas ela se conheceu e a gente sempre conseguiu ajudá-la nesses momentos tão importantes. E hoje ela sonha em ser médica. Bom, vocês sabem que mais de 50% de nós consumidores de saúde, temos a coragem de não concordar com diagnósticos e tratamentos que médicos nos prescrevem. Aqui não sou eu que estou dizendo, é a pesquisa. O crescimento, muito antes da pandemia, dos serviços de saúde digital, esse crescimento ele foi sempre exponencial. Mais ainda por conta da pandemia. Mas esse estudo aqui é antes da pandemia. Cerca de 7% de crescimento em apenas 2 anos de serviço. Não estou falando só de teleconsulta. Especialmente em gerações mais antigas. E eu não me conformo que por 1 ano eu não fui millennial. Eu estou nos 7%. Mais uma pesquisa. Nós temos metade dos cuidados de saúde saindo dos hospitais, saindo das clínicas e indo para o lar, para a comunidade. Esses dados, eles migram para além dos hospitais e cada vez mais a saúde está dentro da nossa casa, da nossa comunidade. 90% dos dados que nós geramos, 90% estão ocultos dos consultórios. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Apenas 10% dos nossos cuidadores conhecem sobre nós, seja num prontuário, seja num exame de sangue. O quanto que isso é importante, a gente se dá conta de que nós não nos conhecemos e tão pouco os nossos cuidadores. Aqui é interessante essa matéria do príncipe Harry, antes dele se casar, esse anel negro icônico e tão misterioso, mas dali tinha uma inovação surpreendente, que conseguia captar dados de sono e de atividade física e que o ajudavam no monitoramento pelo aplicativo. Uma infinidade de tecnologias, biosensores onipresentes, que nos trazem informações precisas para nos ajudar, inclusive a nos dizer em quanto tempo a gente pode ter uma doença e o que fazer a partir disso. O nosso maior órgão do corpo humano, a pele, onde podemos colocar tecnologias sobre a nossa pele para capturar dados de saúde, para nos ajudar na precisão das nossas decisões de saúde. Aí eu pergunto a vocês, imagine se a sua tatuagem pudesse captar dados e ouvir o seu corpo. Inteligência artificial, todos nós ouvimos tanto. Hoje nós temos os dados que são coletados a partir desses dispositivos e a inteligência artificial capaz de captar esses dados, configurar padrões e nos devolver informações para uma tomada de decisão da nossa saúde. Percebam o quanto a gente muda, a gente sai do total desconhecimento, a gente sai da total falta de informação
e nos transformamos protagonistas da nossa própria saúde, protagonistas do nosso autocuidado. Algoritmos que conseguem buscar uma vasta informação sobre nós e conseguem nos dizer o que estamos sentindo e nos conectam com o profissional de saúde quando necessário. Robôs, o quanto que isso tem se tornado tão relevante, cerca de 30% de efetividade nos nossos serviços de saúde, trazendo predição, trazendo informação, reduzindo desperdícios, ampliando a eficiência do nosso sistema de saúde. Nós somos únicos e nós precisamos ser tratados de forma individualizada. Não existe um tamanho único. Cada vez mais a medicina tem investido para criar medicamentos, tecnologias que individualize o nosso tratamento. Eu acho que talvez eu não esteja vivo para ver que grande parte da população esteja no final desse velocímetro do ultra bem-estar, de uma saúde ativada por dados, de uma saúde preditiva, participativa, personalizada e preventiva. Agora, nada vai mudar, nada vai substituir o contato humano, o acolhimento, o olho no olho dos cuidadores de saúde. As tecnologias e esse cuidado, elas não são rivais, são aliadas. Elas fazem parte de uma jornada para garantir que a gente viva mais, mas também viva melhor. Esse é o Bernardo. Eu não comentei a vocês, mas eu fui um dos selecionados do Conselho Consultivo do Departamento de Saúde Digital da Organização Mundial de Saúde. O Bernardo, na época, era o diretor de tecnologia. Ele disse uma frase muito icônica, que nos trazia o poder da saúde digital, que em algum momento a saúde digital não se chamará mais saúde digital, se chamará apenas saúde. E ela precisa ser equitativa, dar mais acesso, ser inclusiva e não deixar ninguém para trás. Seja você o protagonista da sua própria saúde. Saúde e muito obrigado.